Olá, caros condes e condessas. Daremos seguimento aqui à leitura de Martin Buber, O Eu e Tu e a análise deste livro. Nós estamos fazendo uma leitura acompanhada da análise, claro, uma análise que não se propõe ser absolutamente teórica de acordo com a academia, mas sim uma reflexão da minha parte, tá? Então, é o que eu consigo extrair aí de entendimento e o que eu consigo passar adiante, certo? Vejam só, estamos continuando na página 20, desde a última vez. No começo é a relação. Essa palavra é muito importante para o Martin Buber e para nós deve ser caríssima. No começo é a relação. Consideremos a linguagem dos primitivos, entre aspas, isto é, daqueles povos que permaneceram carentes de objetos e cuja vida foi construída num âmbito restrito de atos fortemente ricos de presença. O núcleo dessas linguagens, as palavras-frase, as formas primitivas pré-gramaticais de cujo desabrochamento surgiram as múltiplas categorias verbais, exprimem em geral a totalidade de uma relação. Para nossa expressão bem longe, o Zulu emprega uma palavra-frase que significa lá onde alguém grita: "Oh mãe, estou perdido!" E o habitante da Terra do Fogo sobrepuja a nossa sabedoria analítica com uma palavra-frase de 7 sílabas, cujo sentido exato é o seguinte: observa-se um ao outro, cada um aguardando que o outro se ofereça a realizar aquilo que ambos desejam, mas não querem fazer. As palavras, tanto substantivas quanto pronominais, estão ainda encerradas como em um baixo relevo, sem independência completa. Não importa estes produtos da decomposição e da reflexão, mas sim a verdadeira unidade originária, a relação devida. Então, o significado daquilo que eles querem dizer, está muito mais profundamente relacionado à relação que aquilo nos coloca em contato, a relação que aquilo gera enquanto sentido, do que em si um fator de apontamento a um objeto ou o bem longe ser relacionado a uma mera medida. Entende? Então eles colocam as coisas sempre em relação e a etimologia terá uma relação com relação, portanto. A mim me parece aqui que há sempre uma tendência, não sei se sempre não conheço todos os autores, mas me parece haver um saudosismo e uma tendência a acharmos que os povos originários, ou antigamente, que era bom e que era certo, etc. Não que não tivesse qualidades, o antigamente, ou o dito primitivo, etc. Os povos originários, não é isso, não é destituindo de absoluta qualidade, mas, absolutamente de uma qualidade, mas, posso estar muito equivocada, viu? Contudo, me parece que se nós formos estudar aprofundadamente a questão da etimologia, mesmo na língua latina, numa língua latina como o português, nós encontraremos essas relações. Não é porque não é um eu expresso de eu estou gritando, ó mãe, ou alguém grita, algo vivo. Não é porque não há algo vivo que não há uma relação ali dentro. Mas, claro, o Martin Buber ele chama a atenção para isso, que é muito mais uma questão de um sujeito ali dentro exprimindo algo, do que uma mera significação em relação a objetos no mundo, uma mera etimologia que nos leva, um significado que nos leva a uma relação justamente de bem longe, tamanho, medida, ponto. Não tem uma relação sendo estabelecida. Mas claro que se nós aprofundamos, creio que isso já esteja no nosso próprio inconsciente, não é preciso expressá-lo ou... Porque é dado que se é bem longe, onde está, sei lá, o Japão? Está bem longe. Bem longe de onde? Horas, da China, o Japão é perto. Agora, o bem longe pressupõe uma relação entre a minha pessoa e o meu local de fala, o meu espaço. Então, claro, o autor chama a atenção para o fato de que, em certas línguas, isso está muito mais dado, muito mais expresso, é muito mais óbvio. Mas a mim me parece que em todas as línguas, que língua, é porque eu que sou linguista, estudo linguística, sei que linguagem é comunicação. Linguagem é relação, necessariamente.
Então a relação pode ser mais ou menos óbvia e falarmos justamente de uma maior ou menor obviedade, como o autor aqui nos convida a. Mas não nos equivoquemos achando que falar português, por exemplo, é referir-se a apenas objetos. Por favor, não caiamos nesse tipo de engano, não é verdade? Ao encontrarmos alguém, nós o saudamos desejando-lhe o bem ou assegurando-lhe a nossa dedicação ou recomendando-o a Deus. Porém, quão imediatas e desgastadas são estas formas, o que se sente ainda no réu. Não sei se é exatamente assim que se fala, mas era aquele que se dizia até para o tal Hitler, né? O olá, daquela força originária radiante. Então, o que se sente ainda disso, depois de tanto desgaste, né? Junto ao bigodudo, daquela forma originária radiante que tinha antes? Se comparadas àquelas saudações, àquela saudação relacional sempre jovem e autêntica dos cafres, eu o vejo, ou a sua variante americana, a expressão, embora ridícula, sublime, cheire-me. Bom, aqui não fazemos ideia do que seja de fato, porque o autor teria, ou o tradutor, melhor dizendo, teria que ter deixado as expressões na sua língua materna para... Porque eu sei inglês e não tenho a menor ideia de que expressão é essa, cheire-me. Enfim. E aí nós vemos a relação, né? A diferença entre você dar um oi, é olá, como ele traz o olá, olá. Quando você traz esse olá, não coloca nada em relação, supostamente. Mas quando você diz eu o vejo, ou usa de uma expressão, de uma gíria, que significa cheire-me, né? Isso coloca relação entre os sujeitos. Isso impõe uma relação entre os sujeitos. Mas como vimos, tenhamos cuidado com isso, hein? Porque a linguagem ela é sempre relação. Sempre. Contudo, claro, aqui o Martin Buber também fala, lembremos-nos sempre, de que ele fala da relação eu-tu e eu-isso. Eu-isso também é uma relação, mas não é uma relação viva como o eu-tu. Né, como se poderia dizer uma relação morta, né, a relação dos mortos e a relação dos vivos. E devemos passar dos mortos para os vivos. E aí a atenção que ele nos chama é essa, de que certas línguas e certas expressões nos colocam muito diretamente e vivamente em relação. São menos frias, poderia-se dizer também, não é verdade? Pode-se supor que as relações e os conceitos e também a representação de pessoas e coisas se desligaram dos eventos da relação e de estados de relação. As impressões e as emoções elementares que despertaram o espírito do homem natural são derivadas de fenômenos de relação, pela vivência de um face a face, por estados de relação, pela vida na reciprocidade. Ela não pensa na lua que ele vê todas as noites, até o dia em que ele não pensa na lua que ele vê todas as noites, até o dia em que, no sono ou na vigília, ela se dirige para ele em pessoa e se aproxima dele, enfeitiça-o com gestos ou lhe proporciona algo ao tocá-lo, agradável ou desagradável, quando a lua entra em relação com ele, não é verdade? O que ele conserva desse fato não é a imagem ótica de um disco ambulante e nem a imagem de um ser demoníaco que de algum modo lhe pertencesse, mas primeiramente a imagem dinâmica, a imagem excitante daquela força lunar irradiante que perpassa o corpo. A imagem pessoal da lua e a sua força atuante se definirá somente aos poucos. Somente então a lembrança daquilo que ele recebeu de um modo inconsciente, noite após noites, começa a reavivar, permitindo-lhe apresentar e objetivar o autor e o portador daquela ação. Somente agora o tu, originalmente inexperienciável, só agora recebido, torna-se um ele ou ela. Somente agora o tu, originalmente inexperienciável, só agora recebido,
torna-se um ele ou ela. A lua está lá, as coisas estão. E em algum momento, as coisas tomam o meu campo de percepção. Então a lua sempre está no céu, o céu sempre está azul, o sol sempre está brilhando, as nuvens sempre estão passando, a chuva sempre está caindo, etc. As estrelas sempre estão brilhando. Mas em algum momento essas coisas que estão ao meu redor ganham o meu campo de visão. Ganham o meu campo de concentração e de percepção, sobretudo. O meu campo de percepção. E a partir dessa percepção que eu passo a ter daquela coisa, noite após noite, dia após dia, eu entro em relação com aquilo, eu entro em relação com a lua, como ele dá o exemplo, e só após haver uma relação também que se distende no tempo, que é distendida e que tem, portanto, uma determinada permanência e que tem uma certa absorção, é só depois disso que eu consigo, de fato, transformar esse tu, né, esse tu inexperienciável, originalmente inexperienciável, torná-lo um ele ou ela, concebê-lo como, inclusive, algo discursivo, por exemplo, a lua que está no céu, né, e percebê-la enquanto algo que eu consigo discursivizar a respeito, algo que eu consigo extrair algo do discursivo propriamente, do racional em relação àquilo, e não do sensível meramente. Porque o eu, o tu e o eu, né, a relação de eu-tu, está muito mais no sensível e não no discursivo. Então, a partir da hora que as coisas se apresentam para mim e eu entro em relação com elas, quando eu passo a conseguir discursar, melhor dizendo, me perdoem, discursar a respeito delas, criar discurso a respeito delas, é só a partir daí que elas ganham a característica de um eu, ele, eu, ela. Uma relação eu, ele, eu, ela. Esse caráter original de relação do aparecimento de todos os seres, cuja ação perdura por muito tempo, olha a distensão no tempo, faz com que seja melhor compreendido um elemento da vida primitiva, que a ciência moderna estudou muito e sobre o qual ela discorreu, veja só, acabei de falar de discurso, largamente, embora ele ainda não seja muito bem entendido. Trata-se deste poder cheio de mistério, cuja ideia se encontra, sob diversos aspectos, na crença ou na ciência. Estas duas, aliás, são aqui uma só, graças a Deus, de muitos povos primitivos. É humana, o orenda, de onde parte um caminho até o sentido originário do Brahman, ou ainda a dinamis, deve ser, a caris dos papiros mágicos ou das cartas apostólicas. Caris, de caritas, né? O amor. Ela foi definida como um poder suprassensível e sobrenatural. Eu acabei de falar também que a relação eu-tu, é uma relação de sensível, vejam só. Categorias, e aí aqui ele traz justamente essa fonte, esse poder, né, que estabelece essa relação cheio de mistério, essa concepção cheia de mistério, de camadas que vão sendo reveladas, de uma presença que de repente se torna sensível, mas que estava sempre lá, e que de repente ganha o meu campo de percepção através de um sensível, e depois ganha o meu campo de discursividade através de um palpável, através de um ele, ela, um isso. Essa relação que é estabelecida é através de um poder, diz aqui o autor, né, suprassensível e sobrenatural. Categorias modernas que não traduzem autenticamente o pensamento primitivo. Os limites de seu mundo são traçados pela sua vivência corporal, a qual pertence naturalmente à visita aos mortos, visto que admitir o suprassensível como dado real lhe parece absurdo. Os fenômenos aos quais ele atribui poder místico são todos fenômenos elementares de relação, sobretudo aqueles sobre os quais ele medita, porque comovem seu corpo e deixam nele uma impressão de emoção. Então, o que ele está nos passando é que justamente
O que as pessoas tomam, os primitivos tomam como algo mágico ou como algo que justamente por uma graça entrou no meu campo de percepção, de repente eu vejo o que eu não via, de repente entro em relação com aquilo que eu não conhecia, ainda que o tempo todo lá estivesse, né? Isso, ele vem a nos mostrar que é algo que justamente ganha a nossa emoção. São elementos de relação, são fatores elementares da relação. Antes não havia relação. A diferença é esta. É isto que o autor quer nos mostrar. Que a diferença é, antes não havia relação. E o que passa a haver depois é a relação. É a relação que causa e que acontece como que por um poder mágico ou por graça, justamente por esse que nós não explicamos e que, portanto, chamamos de suprassensível, sobrenatural. Não só a lua e o morto que o visitam durante a noite, trazendo-lhe dor ou prazer, possuem aquele poder, mas também o sol que o queima, o animal selvagem que urra, uiva diante dele, o chefe cujo olhar o domina, e o xamã, cujo canto impele com força a caça. O mana é este poder atuante que transformou a pessoa lunar lá no espaço celeste em um tu que agita o sangue. Em um ser solar, basicamente, né? Sai de um fator lunar, um fator que recebe, meramente receptivo, porque aqui ele está falando também de uma outra coisa. É quando nós somos agentes daquilo que acontece, da relação. Então, o lunar aqui é porque a lua recebe a luz do sol. Todos nós sabemos disso. A lua não brilha, não tem brilho por si mesma. Ela recebe a luz do sol, mesmo os planetas. Também nós vemos as estrelas todas brilhando, nem tudo é estrela. Tem muitos objetos celestes que são, na verdade, planetas e não estrelas. E, portanto, por que nós enxergamos esses objetos? Por que nós vemos a lua? Porque eles recebem e refletem a luz do sol. A partir da hora que você se torna capaz de entrar em relação com as coisas, a relação não é uma mera passividade de recepção, mas sim uma capacidade de emanamento, de emanação, de emanação. E, portanto, é um ser que se solariza, agita o sangue. É um fator solar, né? Os raios do sol, o fluido plasmático do sol, porque o sol é plasma, esse fogo que é plasma, é como no sangue. O mana é o poder que permanece na memória como traço da pessoa lunar, uma vez que a imagem objetiva se separou da imagem emotiva, embora ele mesmo nunca apareça senão no autor e portador de um poder. Então esse mana, o poder que permanece na memória como traço da pessoa lunar. A memória é muito importante, porque, vejam só, uma vez que a imagem objetiva se separou da imagem emotiva, da imagem de relação. Então havia lá a lua. Quando eu entro em relação com a lua, é uma outra imagem que se forma, que o autor falou anteriormente. É uma outra imagem que se forma, uma imagem justamente que tem relação com o meu sensível, que ganha o meu campo de percepção pelo sensível. E, portanto, esse sensível, ele perdura enquanto memória. Eu preciso entrar em relação com ele enquanto memória. O fator lunar que permanece de recepção é uma recepção que guarda aquilo, porque, claro, o fator lunar você não joga fora, é como o feminino e o masculino, né? Lua e sol, o feminino e masculino. A lua é receptora, ela recebe aquela luz, mas ela não joga fora a luz, ela guarda em seu coração, como Maria guarda a luz, né? Guarda as palavras, etc., os ensinamentos. Então, nós também temos um processo de guarda disso, quando estamos numa relação de fato, quando acordamos para as relações, quando de fato somos um eu e um tu, estabelecendo relações no mundo, né? Em relação com o próprio mundo e com as coisas vivas ou mortas. Então, para eu conseguir discorrer e sair do sensível, porque o sensível é enquanto aquela coisa me acomete, enquanto uma suspensão. E, via de regra, isso é presencialmente. É claro que eu posso lembrar de uma memória e essa memória se fazer presente e me arrebatar para um sensível de uma relação eu-tu. Mas vejam,
Aí, neste caso, deixa de ser memória para ser algo presente. É uma vivência presente da memória, é um paradoxo, mas ainda assim é uma presentificação. É uma relação de presentificação, entendem? Então, mas a partir da hora que eu entro numa relação até de esquecimento e de guarda daquilo, isso é a memória, certo? E eu conseguir discursar, escrever, falar a respeito daquela questão de maneira racional, palpável, isso só é possível porque eu guardo na memória aquele traço recebido, aquela característica de sensível. Então eu preciso do sensível em memória para que eu consiga discursar sobre esse sensível que foi vivido e transformar esse tu em um ele, um ela. Humana é aquilo em virtude do que, em uma vez possuído, por exemplo, em uma pedra mágica, se pode agir. Então é um poder de ação. Então, é isso. Não é meramente eu sofrer o sensível como um ser passivo. É eu guardar esse sensível. É a capacidade de guarda do sensível, que se chama memória, que faz com que seja algo muito poderoso. O que eu faço com isso é um memorial. E o memorial dota de vida as coisas. E estabelece relação. Chama novamente à vida aquilo que está morto. Para quem é cristão, entende isso muito bem através do memorial do Cristo. A missa é memorial. A ideia de mundo dos primitivos é mágica, não pelo fato de ter como centro o poder mágico do homem, mas porque este poder é unicamente uma variedade particular do poder mágico universal, do qual provém toda a ação essencial. A causalidade de sua ideia de mundo não é um contínuo, mas é um cintilar sempre renovado, uma emanação e uma ação do poder. É um movimento vulcânico sem continuidade. Humana é uma abstração primitiva, talvez até mais primitiva do que o número, porém não mais sobrenatural. A lembrança, memória, capaz de aprendizagem, classifica os grandes eventos de relação, as comoções fundamentais. De um lado, aquilo que é mais importante para o instinto de conservação e o que é mais notável para o instinto de conhecimento. Precisamente tudo que atua se evidencia mais claramente, sobressai-se, torna-se autônomo. Ou seja, claro, para aumentarmos esse poder em nós, seja o humana do primitivo, seja a memória, o memorial do próprio Cristo, para aumentarmos a capacidade desse dom, desse poder, dessa nossa capacidade, porque isso é uma capacidade nossa, né, que somos chamados de relação. Então, para ativarmos e aumentarmos isso, porque é possível melhorar e aumentar isso, claro, ir lapidando esse processo, é preciso que eu entenda que o que é guardado, o que é posto na memória e guardado dentro, é aquilo de que seja de suma importância. Importância justamente para a minha sobrevivência, importância para conhecimento, importância para o meu desenvolvimento, para o andamento da minha vida de forma geral. Então, se eu vivo banalidade, bobagem atrás de bobagem todos os dias, se eu só vejo porcaria, se eu só ouço porcaria, se eu só penso porcaria e só faço porcaria, do que minha memória estará cheia? Será que eu terei memória, inclusive? Ou eu estarei destituído desse poder? Claro que, virtualmente, esse poder existe em todos nós, virtualmente, mas de maneira atualizada, em que você sai do virtual e passa, sai do virtual e passa para o atualizado, e do atualizado para o presencial de fato, em que eu consigo utilizar aquilo, e depois novamente entra em latência de potência para voltar a ser virtual. Então, eu tiro do virtual e
torno presencial a todo momento pela atualização e pela potencialização da coisa. Porque, né? Eu atualizo aquilo que eu desconhecia, aquilo que está virtual, meramente dado aí no mundo, enquanto uma virtualidade, enquanto uma possibilidade, mas que eu não conheço. E depois isso se torna uma potência, porque daí eu passo a ter aquele poder. E poder acessá-lo a qualquer momento. Aquilo se torna verdadeiro poder, porque enquanto eu desconheço, não é poder, então não é potência. Entendem? Enquanto eu desconheço, não é potência porque não é poder, porque eu não consigo acessar. Mas a partir da hora que eu conheço e reconheço, isso é atualizado de uma tal forma que daí sim se torna potencializado. Ou seja, se torna poder, e aí eu posso acessá-lo a qualquer momento. Mas é isso. Para que isso se dê, eu preciso viver coisas que tenham peso, importância, que me gerem poder anímico de fato. E não é poder como o mundo coloca como sendo poder. Eu posso, eu quero, eu posso, eu faço. Não é esse poder michuruca que as pessoas acham que tem com dinheiro, com classe, com status, com cor de pele, com raça, nacionalidade. Não é esse tipo de poder. É o verdadeiro poder. O poder de quem conhece justamente as relações e ganha autoridade em relação a isso. Que conhece o que para os outros é desconhecido e que tem peso, portanto, em construção de vida, em termos de construção de vida. E que tudo bem, para a vida de um outro, para a vida de vocês, algo que aconteceu na minha vida, por exemplo, sei lá, que foi atualizado e potencializado na minha vida, talvez não tenha importância. Mas se para a minha vida me constitui enquanto Letícia, então isso para mim é potência, é poder, e isso faz com que eu ganhe autoridade em relação à minha vida, Entendem? Então, para viver isso que o autor nos passa, é preciso que eu viva coisas que sejam verdadeiramente importantes de serem vividas, não é verdade? E não qualquer porcaria. De outro lado, o que é menos importante, o incomum, o tumultuável das vivências recuam, permanecem isolados na memória, se objetivam paulatinamente, encerrando-se aos poucos em grupos e gêneros. O que é menos importante ali na hora, ele quer dizer, né? Eles vão se reagrupando, então, na virtualidade enquanto potências, em grupos, gêneros, etc. E, finalmente, em terceiro lugar, lúgubre em sua separação, às vezes mais fantasmagórico que o morto e a luta, mas sempre nitidamente incontestável, irrompe o outro, o parceiro sempre o mesmo, o eu. Isso, então, o autor nos mostra, né, que o que está num imediato, é aquilo que é mais importante em termos de vivência, de aprendizado, de conhecimento. É aquilo que eu facilmente reconheço enquanto poder, enquanto algo que me dotará de poder, que me dotará de uma determinada autoridade e que me constitui numa relação, portanto, de importância para a minha vida, Mas, né, atrás disso, por assim dizer, ali, de maneira mais inconsciente e imperceptível, estão as coisas que estão sendo ordenadas, que já foram vividas, e a tu, né, que recua e que fica ali, sendo ordenado, categorizado, etc., e que vão justamente se objetivando paulatinamente, como ele diz, se encerrando em grupos, gêneros. Isso tu. Porque a minha relação primeiro é com isso, certo? A minha relação direta com o mundo, com os objetos, etc. Aquilo que é importante para o meu instinto de eu aprender é imediatamente um isso. Mas aí ele ganha um tu dentro de mim, a partir da hora que aquilo me adentra e ganha espaço, organização. E aí depois acessa-se um eu. Sempre o mesmo, mas que está lá. Fantasmagórico.
Mais fantasmagórico que o morto, aliás, coloca ele, né? O eu. E aí, só depois de tudo isso, por assim dizer, estou indo mais longe do que o autor, claro, estou acrescentando aqui ao autor, mas é só depois de tudo isso é que isso é realmente absorvido no eu. A consciência do eu está tão pouco apegada ao domínio primitivo do instinto de autoconservação como aquele dos outros instintos. Isso não significa que o eu tenta perpetuar-se, mas é o corpo que nada sabe ainda de um eu. Eu vou vivendo a minha vidinha e eu não me dou conta desses processos. De que as coisas que eu vivo estão de isso tornando-se tu e compondo o meu eu. Que o tempo todo eu estou em uma relação de constituição desse eu. Não é o eu, mas sim o corpo que deseja fazer coisas. Utensílios, jogos, ser o inventor. Não se reconhece um cognosco ergo sum. Não se reconhece um conheço e eu sou o que conheço, né? Conheço e, portanto, eu sou. Cognosco ergo sum. Mesmo numa forma mais ingênua, no conhecimento primitivo, nem a concepção, por mais infantil que seja, de um sujeito de experiência. O eu surge da decomposição das vivências primordiais. Provém das palavras originais vitais. O eu atuando tu, o tu atuando o eu. Após a substantivação e a hipóstase do particípio. Portanto, eu preciso ser um tu em relação às coisas. As coisas são um isso dado no mundo. E eu preciso entrar em relação de eu, tu, eu, isso, me perdoem. Tornando isso um tu e entrando em relação de eu, tu, eu, dentro de mim e fora de mim, é dentro e fora, para que as coisas não sejam meras coisas desconhecidas dentro de mim também. Porque é muito fácil falar assim, este lápis é um isso. É muito fácil entendermos que este lápis é um isso. Mas dentro de mim, a relação que eu estabeleço com esse lápis também, a partir da hora que eu realmente me relaciono com ele, uso-o de exemplo, etc., e dou vida a um isso por uma relação de tu, porque eu o avivo, eu o chamo a uma camada superior àquela da sua estase, da sua permanência concreta enquanto um corpo. Quando eu o chamo a relação, ainda assim, dentro de mim, é preciso haver um processo de recepção disso e uma recepção que seja de uma assimilação. E por isso, o tempo todo, dentro de mim mesmo, essa relação, as próprias relações que vão sendo concebidas em mim, eu preciso entrar em relação com as relações, por assim dizer. Não é verdade? É entrar em relação com as relações. Elas precisam compor o meu eu. E o meu eu ir justamente atuando em relação a isso que vai sendo agregado enquanto um tu. E eu também conhecendo o outro e o que me entra enquanto um eu. Eu também sendo um tu que entende aquilo que me chega enquanto um eu. Vejam. Não sei se me faço difícil de entender, né? Mas é como realmente encontrarmos uma pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa, nós sabemos que, tu vai, tu vem. Bacana. Mas aquele tu é também um eu. E eu, naquele momento da relação, sou também um tu. Quando nós verdadeiramente lembramos que o outro é um eu me coloco numa relação de tu e abro espaço para que o outro seja. Isso é muito mais importante. E, escutem, isso é muito mais importante do que eu atuar enquanto um eu em relação a um tu. Porque quando eu quero atuar enquanto um eu em relação a um tu, na relação humana, a tendência é de que eu serei
soberbo em relação à pessoa, porque nós temos essa tendência. Então a minha vaidade porque eu viajei, porque eu fiz, eu faço, porque eu estudo, porque eu sei, porque eu falo, porque eu penso. Então, o eu, a nossa tendência é justamente não conhecermos, aliás, tendência não, nós não conhecemos o eu, né? Em definitivo, nós não conhecemos o eu. E por não conhecermos, a nossa tendência se torna qual? Numa relação eu-tu, imediata, como figura aqui, com uma outra pessoa. É o meu eu engolir o eu do outro. Não permitir que o outro seja um eu. Ele é um tu que recebe. O que o meu eu dá de sensível para ele. E normalmente as nossas relações não são de dar o sensível. Eu dou um monte de bobagem, um monte de fofoca, um monte de coisa que não presta para a pessoa. Não é verdade? Via de regra tem sido assim para a humanidade desde sempre. Via de regra nos encontramos uns com os outros para falar bobagem, mesquinharias, que são isso. Então, eu faço do outro um tu que está ali na minha frente extremamente passivo, ou seja, eu o reduzo a isso, e não a um tu de fato, que simplesmente recebe, e eu despejo, um monte de coisa que é também isso. Porque não são relações. Porque eu não tenho a capacidade de, da minha relação, estender rizomas que façam com que o outro também entre em relação com a relação que eu já estabeleci anteriormente. Certo? Então, é uma coisa dificílima entrarmos em relação de eu e tu, atualizando esse eu e tu o tempo todo, entendendo que uma hora eu sou eu, uma hora eu sou tu. É dificílimo. Isso que o autor coloca aqui, né? De eu atuando tu, tu atuando eu, isso é dificílimo. Porque no nosso próprio dia a dia, com coisas básicas, justamente com um tu óbvio na pessoa do outro, nós não nos lembramos que o outro é um eu e que eu sou um tu, porque nós não gostamos do segundo lugar e o tu é a segunda pessoa do singular. E nós não gostamos de sermos o que ficou em segundo lugar. Porque num jogo de dois, o segundo é o que perdeu, supostamente. E, portanto, meus caros, a relação que o autor nos chama ela é muito difícil. Obviamente, né? Falou obviedades. Mas, enfim. É só quando, de fato, eu tenho uma capacidade de entrar em relação que eu me permito ser um eu atualizando em tu, atuando em tu e um tu atuando em eu. Porque é só a relação viva é que me permite isso. Só. É a relação que vivifica isso. De dois ou mais. Que vivifica esse bombeamento de eu-tu que tem um fluxo no meio. Tem um fluxo atuante, como um sangue, como uma vitalidade no meio. Como cabeça e coração que estão o tempo todo se retroalimentando. Como pai e filho que se amam via Espírito Santo, via fluxo do Espírito Santo. Isso é a atualidade de eu e tu. O filho perante o pai é um tu. Fazer-se tu requer muita humildade. E requer entrar em relações justamente de verdade. Assim se manifesta na história intelectual do primitivo a diferença fundamental entre as duas palavras princípio. Já no evento primordial da relação, ele profere a palavra princípio eu-tu de um modo natural, anterior a qualquer forma, sem ter se conhecido como eu. Enquanto que a palavra princípio eu-isso torna-se possível através desse conhecimento, através da separação do eu. O que ele quer dizer é que justamente, é claro que eu faço ressalva como cristã, eu sou obrigada a fazer ressalvas de que os primitivos não conheceram o eu-tu de jeito nenhum, porque eu-tu é justamente pai e filho. É uma relação de nós com Deus. Então, ainda assim,
né? Ainda assim, não está errado o que o autor coloca, né? Mesmo como cristã, eu sei que não está errado o que o autor coloca. Por quê? Porque Deus sempre se fez presente, Ele nunca nos abandonou a nenhum de nós. E, portanto, isso é real em termos de que é isso, é inconsciente. Antes deles conhecerem, por isso que fala, sem ter se conhecido como eu, ele já entra em relação de eu-tu. Então não é consciente que a coisa acontece no antigamente. Mas, de fato, se entrava numa relação em que você justamente tem a noção do eu-tu antes de ser capaz de conceber o que seja exatamente isso. Você está em relação, você é colocado em relação antes de que você conceba discursivamente o que é isso. Então, isso é altamente sensível. A relação eu-tu se torna altamente sensível. E aí, através desse conhecimento, o eu, né, o eu isso, só se torna possível e faz-se presente pela separação. Pela separação, que é quando a relação cessa. Quando a relação cessa. E eu consigo justamente discursar muito melhor a respeito daquilo e palpabilizar de uma maneira muito mais racional, fria, distanciada, etc. Então, a separação do eu, ela possibilita que aquele tu, que eu já não estou mais em relação, seja observado. A ciência, basicamente, hoje em dia, né, a deformação da ciência, ela nos traz o quê? Que tudo é isso, tudo é isso. Nada é tu, nada é eu-tu, tudo é eu isso. E nem eu, se possível, apaga o eu. Porque não tem que ter eu, tem que ser absolutamente o objeto, e só o objeto. Isso é impossível. Impossível. Repetirei. Isso é impossível. A primeira palavra princípio, eu-tu, decompõe-se de fato em um eu e um tu, mas não proveio da sua justa posição. É anterior ao eu. A segunda, o eu isso, surgiu da justa posição do eu e isso. É posterior ao eu. Eu estou em relação. É como se houvesse um apagamento, né? É anterior ao eu, porque eu não faço caso de mim. Eu estou realmente numa relação como que em esquecimento de mim, é o que eu entendo aqui da passagem, tá? Então, não é uma justa posição o eu-tu. É anterior ao eu, a relação. Agora, o eu isso, o isso ele surge após o eu, quando justamente me despedindo da pessoa, colocando em imagem, né? A pessoa vai embora e eu me dou conta de mim, eu me dou conta do meu eu, porque eu já não estou mais em relação de tu, e aquilo, aquela situação e aquela relação que acabamos de ter se tornam isso. Então é posterior ao eu por isso. Toda relação, e de fato, né, toda relação, o eu-tu tem que ser anterior ao eu. Tem que ser anterior ao eu. Em palavras cristãs, o Cristo não pensou em si mesmo. Ele pensou na relação conosco. Toda a nossa salvação é uma questão de relação. Porque o eu pelo eu, Deus ia se sacrificar? Se Deus se coloca à frente e pensa nele em primeiro lugar, ele se sacrificaria? Não, né? Se ele pensasse nele próprio em primeiro lugar, e o eu em primeiro lugar, o ser anterior ao eu, não é só uma questão mesquinha de pensar no eu em primeiro lugar. Mas é isso, é a concepção de mim, é a concepção do eu, propriamente, antes. A relação não pode ter esse eu antes. Colocando o eu de forma anterior, antecipada à relação. Porque senão ele sobrepuja a relação, inclusive. Ele mata a relação, por fim. Não sei se o autor colocará aí, mas ocorreria uma morte se ele predomina em relação à relação. Porque na relação eu-tu não tem o predominante. Os dois são uma relação. Não tem quem é mais, o eu ou o tu.
Isso não existe na relação. Por isso que se diz que em Cristo, homem e mulher, acaba, judeu e pagão, gentil, acaba. É como dizer, numa relação de dois, não tem quem mais. Não tem. Mas isso porque o Cristo é relação, porque a sua morte é relação, porque a sua encarnação é relação, entendem? Então, a relação tem que ser anterior ao eu. Ela tem que estar acima do eu. Deus colocou acima dele próprio a relação dele conosco. Isso não é óbvio? Ainda que paradoxalmente Deus esteja acima de todas as coisas, inevitavelmente, porque é Deus, então isso obriga que ele seja o primeiro em tudo e acima de tudo, além de tudo, etc. Ainda assim, na relação, na sua manifestação para as criaturas, ele não pensa em ele mesmo em primeiro lugar. Esse eu não toma a dianteira. Ele é o último. Ele faz-se o último. E a relação eu-isso, mais uma vez também, a relação eu-isso, ela é posterior ao eu. Por quê? Porque, de fato, quando eu me distancio da relação, ou quando eu esfrio aquela relação, ou objetivo aquela relação, formalizo, racionalizo aquela relação, saio do sensível, inverto a relação, né? Eu estou no sensível e aí eu venho para um palpável, total e completo, um racional total e completo. Então eu diminuí o sensível para aumentar o meu racional. Isso é a ampliação do isso. E isso passa pelo eu, porque o eu é como se fosse um gráfico. Né? O eu é a base do gráfico. O sensível, a relação eu-tu, está aqui, acima do eu, sensibilíssima. Quando eu baixo esse grau para ter da racionalidade com o isso, porque aqui é o isso, aqui está o tu, a linha do tu. O eu é o ponto zero, é o marco zero, por assim dizer. É o marco zero. Aqui a relação do sensível é a relação com tu. O tu é o sensível. E aqui é o isso, que é o racional, o palpável, a atividade estável, objetiva. Então, eu saio do sensível e desço ao extensível. Eu desço ao palpável. E, portanto, né, é posterior ao eu. Aqui é anterior ao eu. Aqui é depois do eu. No sensível é antes do eu. Aqui é depois do eu. O eu está incluído no evento primordial da relação, através da exclusividade desse evento. Nesse evento, por sua própria natureza, tomam parte somente dois parceiros na sua total atualidade, o homem e aquilo que o confronta. Claro é. Assim, o mundo se torna um sistema dual, e o homem já sente aí aquela emoção cósmica do eu, mesmo sem ter ainda dele conhecimento. Por outro lado, o eu não está ainda inserido no fato natural que traduz a palavra princípio eu-isso, onde o experienciar é centrado no eu egocêntrico. Por outro lado, o eu não está ainda inserido no fato natural que traduz a palavra princípio eu-isso, onde o experienciar é centrado no eu egocêntrico. Esse fato é um modo pelo qual o corpo do homem, como portador das suas sensações, se distingue de seu meio ambiente. O corpo, nesta sua particularidade, aprende a se conhecer e a se distinguir, porém esta distinção permanece ao nível de simples contiguidade, não podendo assim perceber o caráter implícito da egoidade. O corpo, nesta sua particularidade, aprende a se conhecer e a se distinguir. Porém, esta distinção permanece ao nível de simples contiguidade, não podendo assim perceber o caráter, mesmo implícito, da egoidade. Entretanto, no momento em que o eu da relação se pôs em evidência e se tornou existente na sua separação, ele se dilui e se funcionaliza de um modo estranho, no fato natural do corpo que se distingue do seu meio ambiente e deste modo descobre a egoidade. Somente então pode surgir o ato consciente do eu. A primeira forma da palavra princípio eu-isso,
a primeira experiência egocêntrica. Então é só no meu limite corporal, inclusive biológico, físico, fisiológico. É somente aí que eu tenho essa primeira experiência de, opa, isso eu, isso não sou eu. O eu que se distanciou aparece então como portador de suas sensações, das quais o meio ambiente é o objeto. E aí, a partir da hora que eu me diferenciei, eu vejo que as coisas me afetam. Eu passo a perceber que as coisas me afetam. Sem dúvida, isto acontece sob forma primitiva, e não sob forma teorético-cognitiva. Porém, a proposição eu vejo a árvore é proferida de tal modo que ela não exprime mais uma relação entre o homem eu e a árvore tu, mas estabelece a percepção de árvore-objeto pelo homem consciência. É uma mera constatação, em suma. A frase erigiu a barreira entre o sujeito e o objeto. A palavra princípio eu isso, a palavra da separação, foi pronunciada. Então, não é eu vejo o lápis porque eu vejo a sua essência, porque eu vejo a sua funcionalidade, porque eu vejo a sua relação comigo, a sua relação com o mundo. Não, eu só constato. Eis um lápis. E eis eu, Letícia. Vejo um lápis. E daí? Eis um lápis. Eu uso para escrever isso e aquilo. Pronto. Mas é diferente de quando um poeta olha um lápis e fala, isso não é um mero lápis. Isso é o carbono tirado da terra, relacionado com as árvores. Isso é com o que eu escrevo, é o meu material de trabalho. Ele é tão poesia quanto as minhas poesias. Ele é tão vivo quanto as minhas palavras. Ele contém a tinta e a vitalidade das minhas próprias palavras. E sem a vitalidade desse lápis, eu mesmo não seria tão vital quanto poderia. Ele agrega a minha vitalidade, portanto. Ele soma comigo. Eu sou ele, ele sou eu. Eu tu, tu eu. Vem, é completamente distinto. Isso é um lápis. Finito. Eis um lápis. Uso para escrever. Bacana, né? Comprei um lápis também. Vem? Então esta melancolia de nosso destino teria sido um processo surgido numa época pré-histórica? Sem dúvida, um processo. Mas na medida em que a vida consciente do homem também é um processo. Mas na vida consciente, o que ressurge é uma evolução humana como ser cósmico. O espírito se manifesta no tempo como um produto ou um subproduto da natureza. E, no entanto, é ele que a envolve de maneira atemporal. Vejam que bonito, o espírito se manifesta no tempo como um produto ou um subproduto da natureza. E, no entanto, é ele que a envolve de maneira atemporal. O cunho da eternidade. Nós somos os responsáveis por isso. E para além de eternidade, né? A oposição das duas palavras princípio recebeu inúmeros nomes nas diversas épocas e mundos, mas ela é, na verdade, anônima, inerente à criação. Então acreditas em um paraíso na era primitiva da humanidade? Ela poderá ter sido um inferno. E, sem dúvida, aquela a qual eu posso remontar no curso da história é cheia de furor, de medo, de angústia, de dor, crueldade, mas irreal não foi. As vivências de relação do homem primitivo não eram certamente doces complacências. Mas é melhor a violência sobre um ente realmente vivenciado do que a solicitude fantástica para com números sem face. Da primeira parte um caminho para Deus, da segunda, somente o caminho que leva ao nada. Isso é uma porrada. O que ele quer dizer, né? Ele está arguindo aqui com ele mesmo, né? Colocando-se em dúvida em relação ao que ele próprio discorre, afirma, fala, muito belamente, né? Nos levando a pensar junto dele se o que ele diz tem tanto sentido assim,
e enfim, procurando também, caso sejamos um bom leitor, trazer à tona as perguntas que um bom leitor teria. E fato é que, por ele trazer à tona a questão do primitivo, assim como eu trago a questão cristã, né? Martin Buber, ele era judeu, né? Se eu não me equivoco. Ele era judeu. Eu sei que judeu de sangue ele era, mas não sei se era praticante de fato, enfim. Não sei dos meandros da sua vida em termos de o que ele professava enquanto crença. É isso. Mas de descendência, ou melhor, ascendência, sei que judeu era. Mas, de toda maneira, né, assim como eu trago o fator cristão, ele traz um fator do primitivo, então do pagão. Qual é o pulo do gato, né? O que ele traz aqui enquanto reflexão? É muito belo porque ele traz a reflexão de que justamente, antigamente então era melhor? Então havia um paraíso na Terra, você assume que tinha lá o Éden, isso e aquilo. Então houve um tempo em que tudo era as mil maravilhas, em que, nossa, que coisa mais linda. É esse saudosismo anacrônico que eu sempre chamo a atenção, né, nas lives, etc. Eu chamo a atenção, vira e mexe para isso, para termos cuidado com os saudosismos anacrônicos. É muito fácil olharmos para trás e falarmos, ai, naquela época era muito melhor, lá atrás era muito melhor, os indígenas eram muito mais evoluídos. E eu não falo dos indígenas de hoje, vejam bem, ele também não trata dos de hoje. Ele trata dos de então, os primitivão, entendeu? A galera primitiva mesmo, né? Originária da origem. A questão é, era melhor lá então? Deveríamos ficar então uma questão indígena para sempre, uma questão de povos originários para sempre, e não termos evoluído? Essa evolução não traz contribuição? Era perfeito? Era um paraíso? Qual é que é? E ele não, que não é bobo nem nada, claro, grande filósofo que foi, ele nos mostra que não é sobre um saudosismo anacrônico ou um elogio anacrônico. É uma questão de que antigamente era violento, sim. Canibalismo, matança. As tribos degladiavam-se, né? Trocavam mortes, né? Assim, lutavam. Para aquisição de território, ampliação de território também, ou porque eram nômades e justamente quando se encontravam era morte. Não tinha, vamos sentar e conversar e fazer um acordo. Nem falavam sequer a mesma língua. Nós tratamos como indígenas, um grande grupo com essa palavra. Povos originários, um grande grupo, primitivos, um grande grupo. Mas a real, né, é que são vários povos, várias línguas, várias formas completamente distintas de pensamento e de vivência, com regras distintas, etc. Nós muitas vezes nos esquecemos disso. E por que é importante lembrar? Porque justamente não era perfeito. E não é isso que ele está advogando aqui. Que fosse perfeito, ou que os primitivos contêm nossa resposta para as relações. E que devemos voltar às relações primitivas, portanto, para que tudo se dê novamente. Mas ele mostra que, de fato, tem um fator muito importante nisso tudo, que é, apesar de toda a violência, de todo o furor, de toda... enfim, todo o sangue derramado, toda a briga e etc., tudo o que aconteceu no decorrer desse tempo todo, apesar disso, vivia-se isso em relação de fato. Em uma relação inconsciente, chamaria eu, uma relação que não tem de fato noção justamente desse eu-tu, como nós hoje podemos ter e ativamente escolher vivê-la, mas eram relações. E que isso, de alguma forma, é melhor do que não ter relações, como hoje em dia. Do que chegarmos a um ponto de uma ruptura em que é violência por violência e não uma violência dentro da relação. Porque antes ter relação, ainda que violenta, do que ter apenas a violência sem a relação. Porque o mais importante é a relação e não extinguir a violência em si mesma, mas a manutenção, aprimoramento, melhoramento da relação. Então, é a velha história. Vocês, para lidar com demônios, né, tirando o caso de expulsão que precisa exorcizar,
Mas entendendo que há demônios o tempo todo, em todo lugar, quando nós entendemos que a realidade angélica ela nos abarca o tempo todo ao redor, nós passamos a entender que não é você matar demônio, acabar com demônio. É você orar e buscar a Deus. E melhorar a tua relação com as virtudes, com Deus. É isso. É só sobre isso. Você para com os vícios, você se limpa, você limpa a casa, mas você não mata nada, você faz violência, inclusive, contra si mesmo. Você não faz violência contra os demônios, contra os vícios, neles mesmos. Não é uma relação em que você bate nesse tu de relação que você tem com os demônios. É uma relação em que você bate em você mesmo. Você violenta a si próprio. Você causa violência à sua carne. Para que esses espíritos, para que esses demônios não gostem de habitar onde você está, a forma como você está, etc. Para que eles fujam de você. Porque não é possível matá-los. Não é possível acabar com a relação de violência. Mas você, então, não acaba com a relação de violência em si. Você faz violência consigo, você aumenta a violência, mas consigo mesmo. E melhora aquilo que é possível ser melhorado, que é a verdadeira relação. Não de um eu-tu com os demônios, mas de um eu-tu com Deus, Ele mesmo. Falo isso para exemplificar a questão da violência, de que justamente é melhor relação com violência do que relação nenhuma sem violência, inclusive. Ou sem relação e com violência. Seria como dizer, justamente, é melhor você estar orando para Deus, ainda que sendo um pecador e estando em pecado e caindo em pecado, mas continuar buscando a Deus, do que você simplesmente abandonar Deus e continuar em pecado. Falar, dane-se. Esse é o paralelo, entendem? A relação é algo vivo. É algo de vida. E, portanto, é melhor uma verdadeira relação que contenha violência e que pode ser trabalhada para que ela seja melhorada e, portanto, a violência seja diminuída, até extirpada, expulsa, exorcizada, do que não ter relação nenhuma, com ou sem violência, ouso eu dizer. Porque aqui o autor ainda coloca aqui, né, com violência, só a violência, sem relação nenhuma. Que é o que o mundo está hoje em dia, é muito violento e não tem relação. Porque mesmo quando não é uma relação, uma violência óbvia, é violência. Ainda assim, para quem tem olhos, vê. Porque é isso, você ter uma vida de futilidade. Você ter uma vida de futilidade não te coloca em relação. Isso é uma senhora violência em relação à sua própria vida. Só que não é a violência óbvia, justamente. Não é a violência óbvia. Mas isso é extremamente violento. Ser fútil. Propagar o fútil. Buscar o fútil. Viver o fútil. O vazio. Isso é de uma violência enorme. Enorme. Me perdoem. Da primeira, me perdoem, parte um caminho para Deus, porque Deus é relação. Da segunda, somente o caminho que leva ao nada. Porque violência é só violência, não leva a lugar nenhum. E mesmo sem violência, se eu não tenho relação, eu não tenho nada. Nem sequer caminho. Nem sequer caminho. Então, meus caros, pausamos por aqui agora e que terminemos com essa mensagem de que é preciso buscar as relações e, portanto, as coisas elevadas.
Porque a relação é um caminho para Deus. A relação é o caminho para Deus. No começo é a relação. No princípio era o Verbo. Verbo é ligação. O sou, é verbo de ligação. É verbo de relação. Não é de um mero ato qualquer. É de ligação e, portanto, de relação. No começo é o verbo, no começo é a relação. Porque o verbo liga, conecta, reconecta, salva. Porque o eu sou, que é Deus, é relação de criatura e criador, que nós devemos buscar ativamente. Então, basta o primitivo? Não basta o primitivo. Isso é só o princípio. Há que ter a superação do primitivo. A superação do primitivo. Saímos de um primitivo, chegamos ao nada. A uma vida fútil, vazia, de nada. Sem relação. E devemos agora não querer uma relação que está dada de maneira inconsciente na nossa vida, como era com os primitivos. Usando aqui a palavra do autor, claro. Devemos buscar agora não aquilo, mas sim uma relação que seja viva no verdadeiro sensível. E não que antes não fosse verdadeiro. Foi o que precisava ser, ponto. Mas agora, para aqueles que são crescidos e a humanidade já cresce, para esses que chegaram na aurora do tempo, na plenitude do tempo, o que nós somos convidados a é estabelecermos a relação novamente, mas de maneira consciente. Um livro desse serve para ganharmos ciência a respeito disso. Mas a consciência é a vivência, é a relação. Busquemos, meus queridos. Aprendamos com Martin Buber. E continuamos ainda este livro que dá trabalho ir lendo pouco a pouco e falando, né? Parece que não é tanta coisa assim, mas cada trecho deste autor é uma discussão inteira. Isso mostra o quanto é poético um texto, que mesmo não sendo poesia em verso, em estrofes, etc., é altamente poético. É de um cunho, de um olhar poético, de uma pessoa que tem que ter poesia na sua veia, no seu coração, nos seus olhos, na luz que ela emana e naquilo que ela recebe. Porque senão não seria possível escrever algo assim. É altamente poético. É altamente sintético. E difícil. Portanto, façamos por onde e seguimos. Até, meus caros. Para quem não sabe, este vídeo, né, e outros de análise de livro ficarão para o pessoal que é membro versus. Antes era só para a galera prosa, mas eu abri para o pessoal membro versus. São assinaturas de apenas R$ 7,99 ao mês. Então, querendo dar continuidade a este estudo e outros mais, seja membro, faça parte. Façamos disso uma troca dentro do possível. Muito obrigada a todos que aqui chegaram. Obrigada a todos que já são membros. Nós continuaremos nos vendo. Cuidem-se. Que Deus os abençoe, meus caros. Até.